Quero convidá-los para continuar a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vamos ler. Então, do versículo 15 ao versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprova é Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar? Pai querido, nós estamos agora diante da sua palavra. E quanta riqueza nós temos agora que vem dela. Quanta revelação de quem é o seu Filho, Deus querido, nós acabamos de ler. Ajuda-nos, Deus querido, a nos apropriar em nossos corações de tudo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Pai querido, que conduzidos pelo teu Santo Espírito nós possamos entender a tua palavra. Mas, Deus querido, que pela também orientação e fortalecimento do teu Santo Espírito possamos vivê-la diariamente. Eu clamo isso para mim, Deus, e para todos que estão aqui nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria também fazer a leitura de um texto paralelo ao texto que nós acabamos de ler em Colossenses, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 ao 3. Diz assim a palavra: Quisera eu que suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, isso a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Muitos casais, quando se casam, ambas as partes levam suas dívidas para o casamento. Na verdade, alguns casais fazem dívida para se casarem. Quando nós olhamos para a nossa relação com Cristo, e olhando como Coríntios fala, como Paulo escrevendo à igreja de Coríntios fala, olhando para uma relação em que nós nos casamos com Cristo, nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós levamos as nossas dívidas para esse casamento. Mas Cristo não leva nenhuma dívida. Pelo contrário, Ele nos dá e nos comunica graciosamente dos seus bens. Isso é graça maravilhosa de Deus. O que acontece quando nós nos casamos? Nós fazemos um acordo legal. O casal entra em um relacionamento que vai crescendo em profundidade com o passar dos anos. Mas ele começa por um acordo legal. Ele começa por um documento que é redigido, que é assinado por ambas as partes e que, diante da justiça do nosso país, esse casal é declarado como um casal. Esses dois são declarados como um casal numa aliança de casamento. O mesmo é verdade no nosso relacionamento com Cristo. Nós temos benefícios legais desse casamento, chamado de justificação. Somos declarados justos. Mas não só benefícios legais. Nós entramos em um relacionamento com Cristo. E é essa ênfase do relacionamento com Cristo que eu gostaria de destacar hoje, nesta noite. Que nós vemos aqui em Coríntios e vemos também na carta de Paulo aos Colossenses.
Imagina só uma jovem solteira, e essa jovem solteira começa a trabalhar numa grande empresa, é o primeiro emprego dela. Ela está fascinada por aquele emprego. E ela quer se dedicar muito a esse emprego, porque ela quer crescer naquela empresa. Ela não conhece o dono da empresa, mas na porta do escritório desse chefe, desse dono da empresa, há um mural, onde ele fixa todas as regras e instruções para os seus empregados. Quando ela lê aquelas regras, ela tem um sentimento misto, de respeito, mas também de medo. Mas as mesmas regras também são vistas com temor e com desagrado. Mas em algum momento ela entende, as regras têm a finalidade de regular o meu comportamento e de melhorar inclusive o meu potencial. Elas podem até não me inspirar e me motivar, mas elas evitam que eu seja demitida. Naquele momento, para essa mulher, essas regras parecem frias e impessoais. Mas imagine que essa mesma jovem começa a ter um relacionamento pessoal com o seu chefe. Imagine que ela se case com o seu chefe. Mas ela continua sendo uma empregada dele. Agora ela é uma empregada que é casada com o chefe. As regras continuam valendo. Mas a perspectiva que ela tem com relação às regras muda. Porque ela agora conhece o coração do seu chefe. Ela conhece agora os motivos que o fizeram a fazer aquelas regras. E ela conhece o seu chefe não através apenas das regras, mas através de uma relação que ela tem com ele. Ela agora vê essas regras de uma maneira diferente. Ela vê essas regras como uma diretriz, uma orientação sábia e amorosa de alguém que se importa com o bem-estar dos seus funcionários. Ela não vê mais aquelas regras como opressivas, mas ela vê aquelas regras como formas específicas que tanto ela quanto os empregados da empresa têm de agradar o seu chefe ou o seu marido. As regras mudaram? Não. As regras continuam sendo as mesmas. Mas a natureza do relacionamento daquela mulher com o Criador das regras mudou. Exatamente isso que acontece conosco quando entramos numa relação com Cristo. Não uma relação apenas regulada por regras. Sim, existem as regras, mas é uma relação regulada, acima de tudo, por um relacionamento de amor entre ambas as partes. E quando entramos nessa relação, começamos a ver as regras como os mandamentos, como diretrizes amorosas de um Deus que nos ama, que quer cuidar de nós. E então, a partir desse momento, um novo destino começa a crescer. Não é mais uma obediência fria aos mandamentos, mas agora há um coração que olha para aqueles mandamentos com afeto, com amor. E olha para esses mandamentos como uma maneira de agradar ao seu noivo, ao seu marido, a Deus, a Cristo. Sim, haverá momentos em que vai ser difícil obedecer a essas regras. Mas agora você sabe que elas foram criadas por um Deus que se importa, que ama, que quer o melhor para aqueles que Ele ama. Portanto, é assim que acontece a nossa mudança. É assim que acontece a nossa santificação. Dentro de uma relação pessoal com Cristo. Não apenas dentro de uma relação com as regras de Cristo, com as leis de Cristo. Ela não é constituída apenas num fundamento legal, mas ela é constituída também num fundamento afetivo com o Criador das regras. Quando então nós somos convertidos, começa uma obra em nós. Uma obra que vai ser completada, mas ela é gradativamente completada na união que nós temos com Cristo. Não é apenas uma mudança cognitiva, é muito mais do que isso. Nenhuma proposta de mudança fora das Escrituras alcança aquilo que Cristo tem para nós. E a Bíblia vai nos dar exortações e regras claras de mudança dentro de uma relação afetiva com aquele que criou essas regras. E a grande dádiva do Evangelho não são as regras em si do Evangelho. A grande dádiva do Evangelho é que ele mostra que Cristo se dá a nós. Ele não apenas nos dá diretrizes e orientações de como devemos viver e como podemos agradá-lo, mas ele se dá a nós. E as Escrituras vão usar várias metáforas para descrever essa relação de intimidade com o Cristo
e com o Criador das regras. Nós acabamos de ler uma em 2 Coríntios capítulo 11, que é a metáfora do casamento. Essa metáfora é extremamente usada nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela se apoia na ideia do pacto. E o pacto é uma promessa relacional. Deus se compromete conosco. Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. Agora, interessante que Paulo aqui, ele vai dizer o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Embora haja aqui uma expressão de um casamento, há um sentido no qual esse casamento ainda não está completo. Os escritores bíblicos, quando eles usam a metáfora do casamento, eles usam a metáfora do casamento para expressar as duas realidades que eu tenho falado aqui. A questão da natureza legal e a questão da natureza pessoal e relacional com o Criador dessas regras. Os dois lados são importantes na relação que nós temos com Deus. E o entendimento de que há regras, há mandamentos, e que nós devemos amar Deus e seus mandamentos. Amar os mandamentos de Deus revela amor ao próprio Deus, mas que também nós temos que ter um afeto por esses mandamentos. Não apenas segui-los de forma legal, mas segui-los também de forma emocional, afetiva. Paulo, usando essa metáfora aqui, ele vai nos mostrar a centralidade de Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para nós pensarmos no que será dito hoje, e que eu quero que nós cheguemos a uma conclusão ao final é: quão central é Cristo para você? Sim, essa pergunta parece óbvia para muitos de nós. Nós lemos muito isso e falamos muito sobre isso. Mas o quão é fácil nós nos esquecermos da centralidade de Cristo em nossas vidas. Paulo fala aqui para aquela igreja de Corinto com a afeição de um pai. Um pai que quer entregar a filha ao seu marido. Um pai que tem zelo pela pureza da filha. Um pai que cuida da filha. Um pai que não deixa qualquer marmanjo chegar perto da sua filha, pegar na mão dela e sair com ela. Um pai que está preocupado com a filha e que tem zelo e amor e cuidado por essa filha. É assim que Paulo nos apresenta a relação dele com a igreja. E ao falar disso, ele vai descrever essa relação. Ele vai dizer que Cristo é como um marido que está esperando por sua noiva virgem, pura. E qual é a preocupação de Paulo? No versículo 3 ele fala: eu estou preocupado para que a mente de vocês não seja corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Há uma preocupação de Paulo aqui. Embora essa passagem focalize mais uma relação futura com Cristo, porque ele nos chama de noiva, ela capta a ideia da nossa união com Cristo no presente. Por quê? Porque no século I, o noivado era mais significante do que hoje. Naquela época, o noivado era um compromisso muito parecido com o casamento. Muito próximo do que nós temos hoje como casamento. Só se desfazia um noivado na época também com o divórcio. Era um compromisso, uma aliança que se fazia muito séria, muito importante. O que Paulo está querendo dizer é: vocês já são noivas de Cristo. E há um sentido em que esse casamento ainda não se consumou, mas vocês já são a noiva de Cristo. Ele está esperando por vocês, mas Ele quer recebê-los puro. E tomem cuidado para que a mente de vocês não se aparte dessa pureza. Tomem cuidado para que nada seja mais central na vida de vocês do que o próprio Cristo. Espere a consumação final, quando esse noivado vai se consumar e o casamento se tornará uma realidade completa. Porém, enquanto isso, nós vivemos com Cristo como suas noivas, esperando pela concretização desse casamento. E essa metáfora do casamento, que descreve a nossa relação com Cristo, ela descreve a nossa relação com Cristo em termos tão íntimos, que chega a ser um pouco embaraçoso. E isso que é fantástico no Evangelho.
Deus reconcilia pecadores com Cristo e por meio de Cristo, aliás, com Ele, por meio de Cristo, dando as boas-vindas a esses pecadores por meio de um relacionamento intensamente pessoal, íntimo, profundo, que ele chama de casamento. Ele não nos tolera simplesmente. Ele se aproxima de nós, se entregando a si mesmo como noivo. Cristo é o nosso marido. Nós somos a sua noiva. Nós estamos casados com Cristo. O que isso significa? Significa que Cristo nos faz receptores da sua afeição, do seu amor. Ele não só tem regras para nós. Ele tem amor por nós. Ele tem afeto por nós. E reciprocamente, nós deveríamos fazer de Cristo o principal alvo das nossas afeições, do nosso amor, dos nossos afetos. Paulo fala aqui aos Coríntios como um pai ciumento, que não deseja entregar a sua filha para qualquer relacionamento. E ele anima os coríntios a se afastarem de falsos salvadores, de falsos deuses, que sugerem falsas afeições a nós. E ele fala: coloque as suas afeições apenas em Cristo. Coloque a centralidade do seu coração apenas em Cristo. Que falsos amantes nós temos? Que falsos amantes nós temos que nos fazem esquecer do verdadeiro marido, do nosso verdadeiro marido, que nos fazem esquecer da verdadeira fidelidade, a quem verdadeiramente merece essa fidelidade? Por que adoramos outras coisas em lugar de Cristo? Pelo mesmo motivo que uma mulher traz seu marido, e pelo mesmo motivo que o marido traz sua esposa. Porque nós achamos outras coisas mais atraentes do que Cristo. Porque nós achamos outras coisas mais belas do que Cristo. Porque nós colocamos o nosso afeto em outras coisas que não são o próprio Cristo. Porque nós permitimos que outras coisas abafem a beleza de Cristo. Como, por exemplo, os nossos trabalhos. Como, por exemplo, outras pessoas. Como, por exemplo, o estado de mente, como querer conforto, como querer paz, como querer segurança. Como, por exemplo, o sucesso. Como, por exemplo, o poder, a paz, o dinheiro, filhos, família estruturada, bens, status, sucesso, popularidade. Há muitas opções diante de nós. Há muitos falsos amantes que nos oferecem falsos prazeres, que são muito atraentes e belos, que buscam e tentam buscar a beleza de Cristo. E nós muitas vezes colocamos nossos corações neles. Mas nenhum desses amantes pode de fato conferir identidade a nós. Eu particularmente me sinto muito atraído pelo conforto. Depois de um dia de trabalho, eu chego em casa pronto a relaxar. Eu digo a mim mesmo que eu mereço conforto e relaxar. Eu digo a mim mesmo que eu mereço conforto e tempo livre. E muitas vezes eu permito que o conforto e tempo livre sejam mais importantes no meu coração do que Cristo. Se eu chegar em casa e o Samuel vier até mim pedindo atenção, muitas vezes eu sou rapidamente rude com ele, porque eu desejo conforto, porque eu desejo tempo livre. O que está acontecendo nesse momento? Eu estou colocando a minha afeição no falso amante. Eu estou colocando no falso amante aquilo que realmente pode me dar alegria e felicidade, chamado conforto pessoal. O interessante é que isso pode acontecer rapidamente, depois de uma sessão de aconselhamento, por exemplo, em que eu falei sobre isso a alguém. Como os nossos corações facilmente são atraídos por falsos amantes. Como facilmente nós deixamos falsos amantes eclipsarem a beleza de Cristo. Como nós temos essa capacidade de maneira tão instantânea, tão rápida. E Paulo acerta no alvo. Ele pede aos coríntios que fortaleçam o seu relacionamento com Cristo. Do mesmo modo que maridos fortaleçam os seus relacionamentos com suas esposas. Ou esposas fortaleçam os seus relacionamentos com seus maridos. Paulo clama aos coríntios: permaneçam sinceros e puros na sua devoção.
Guarde o seu coração de qualquer coisa que se intrometa na sua relação com Cristo. Lute contra qualquer coisa que coloque em xeque a sua lealdade, coloque dúvida no seu afeto por Cristo. Lute com a tentação o tempo todo. Seu casamento com Cristo é o relacionamento e a circunstância mais importante da sua vida. Lute contra qualquer coisa que possa tirar o seu coração dessa centralidade. Felizmente, a vida cristã, ela é muitas vezes descrita por modelos falsos. Como, por exemplo, muitas vezes nós olhamos para a vida cristã como um negócio. Trabalhe muito, faça muitas coisas e você receberá o seu pagamento, será recompensado. Outros olham para a vida cristã apenas como um exercício espiritual planejado. Ore muito, jejue, leia a Bíblia, medite, frequente a igreja e você será abençoado. Outros entendem a vida cristã apenas como uma atividade educacional. Ganhe mais conhecimento bíblico e teológico e você será abençoado. Mas Paulo fala que a vida cristã é muito mais íntima e abrangente do que isso. Ela abrange tudo isso, mas ela vai além disso. Que inferências nós podemos então tirar do fato de que estamos casados com Cristo? Se estamos casados com Cristo, nós temos que entender que o alvo da nossa vida, que o cerne da nossa vida, que o mais importante da nossa vida não é a felicidade pessoal, mas é a pureza espiritual. O cerne da nossa vida não é a felicidade pessoal, mas a pureza espiritual. Permanecer fiel a Cristo é a coisa mais importante que temos nessa vida. Pureza espiritual, devoção sincera, obediência, só tem sentido no contexto de relacionamento profundo, íntimo com Cristo. Fora disso, vira qualquer outra coisa, mas não o cristianismo. Se coisas boas ou difíceis acontecem e a minha atenção tende a tirar os olhos de Cristo, eu tenho que buscar voltar para Cristo e entender. O cerne da vida é pureza espiritual. Outra questão é que meu noivado com Cristo me dá uma estrutura de vida que me faz pensar no aqui e agora também, não só na glória, não só na eternidade. Minha vida aqui agora, a minha vida cotidiana é uma preparação para o meu casamento, para as bodas do Cordeiro, para a consumação desse casamento, que virá depois, no grande banquete, que começará, aonde começará a eternidade. Então nossas vidas agora são uma preparação para esse grande dia. A consumação desse relacionamento se dará no céu. Embora já experimentemos aspectos maravilhosos dessa relação hoje. Portanto, eu não tenho que pensar só lá e nem só aqui. Eu tenho que pensar aqui e lá. Os dois contextos devem fazer parte da minha vida. Devem fazer parte das minhas escolhas. Todo momento do meu dia a dia deve ser preenchido com a oportunidade que Deus me dá de ser mudado à imagem de Cristo. Eu não devo deixar um segundo, um momento escapar para que isso aconteça na minha vida. E a vida cristã abrange tudo. Ela é muito mais do que vida devocional, ela é muito mais do que jejum, do que oração, do que dizimar, do que participar de um ministério, do que conhecer a doutrina, do que ter sentimentos religiosos. Podemos fazer todas essas coisas sem Cristo no centro. Por isso que ela é muito mais do que isso. O coração do cristianismo é o quê? Permanecer fiel ao noivo. Chegar puro na consumação desse casamento. Num mundo onde muitos amantes disputam a nossa atenção. Ok, nós entendemos, Cristo é nosso marido. Ok, nós entendemos, estamos no casamento. Ok, nós entendemos as implicações dessa relação com Cristo. Agora, quem é esse marido? Eu já entendi que estou na relação com Cristo. Quem é Cristo? E quem é esse marido? Agora nós vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O texto lido no começo, o texto base. Colossenses vai nos responder a isso. Quando alguém se casa, se não se faz, deveria se fazer a seguinte pergunta: quem é essa pessoa com quem eu vou me casar? Que qualidades
pessoa tem? Que defeitos que ela tem? Contra quais pecados ela luta? Como é que é o passado dessa pessoa? Como é que é o contexto familiar dela? Como é a relação dela no trabalho? Como ela lida com dinheiro? O que ela pensa sobre filhos? Nós devemos tentar conhecer aquelas pessoas com quem vamos nos casar. Portanto, é extremamente importante saber quem é o noivo. Porque ele será a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Então, quem é Cristo? O texto de Colossenses que nós lemos no começo, capítulo 1, versículo 15 a 20, vai nos deixar claro a beleza do noivo. A admiração que temos que ter e que ninguém mais é digno de admiração dada ao noivo que é Cristo. O texto vai nos mostrar que Cristo é o noivo mais bonito e mais belo que existe na face do universo. E aí, quando nós olhamos para a beleza de Cristo, descrita nesse texto de Colossenses, como nós podemos entregar os nossos corações a falsos deuses, a amantes que não chegam perto dessa beleza? Nós já vimos, e vamos ver com mais detalhes depois, que um dos problemas da igreja de Colossos era a adoração a anjos. Outro problema que eles tinham também era o legalismo. Na verdade, eles iam além do legalismo, eles tinham uma prática além do judaizante. Como tratar uma pessoa que é fascinada por anjos? Como tratar uma pessoa que é fascinada por leis? Leis fora do contexto de relacionamento, de afeto? Como? Como quebrar o orgulho dessas vidas? Comparando essas vidas com de outros crentes? Não. Comparando os amantes e os falsos deuses que eles têm em seus corações com o verdadeiro Deus, com a beleza de Cristo. Por isso Paulo faz essa descrição no começo, no capítulo 1, de quem Cristo é, quem é o noivo. Porque Paulo sabe que a nossa tendência a ter ídolos funcionais no coração ela é grande. E a única maneira de superá-los é comparando-os com Cristo. E vemos a superioridade de Cristo diante desses falsos deuses. Quando vemos que Jesus Cristo é melhor do que tudo que vivemos e vemos na vida, então nós, pelo menos, temos que nos fazer uma pergunta: como eu posso entregar o meu coração a outros amantes? Quem é Jesus? É o que o texto vai nos responder. O texto vai nos trazer a preeminência de Cristo na criação e também na redenção. Cristo que sustém com sua poderosa mão, com seu coração amoroso, toda a criação e tem domínio sobre toda a redenção. Aquele que morreu na cruz, sabe o nome da estrela mais distante, mas não apenas sabe o nome da estrela mais distante, ele sustenta a estrela mais distante. As leis da natureza não vão possuir existência independente, porque elas são apenas uma expressão da vontade do sustentador de todas as coisas, e esse sustentador é Cristo. E Cristo é o nosso noivo, é o nosso marido. É o mesmo que responde a uma oração clamando por certeza de salvação, mas também que clama por chuva. Ou seja, ele controla a criação e ele controla a redenção. É isso que Paulo vai nos apresentar aqui em Colossenses. O Cristo do Calvário governa a terra, governa o céu, para o benefício do seu reino e para a glória do seu próprio nome. Nenhum atentado terrorista, nenhuma bomba atômica, nenhuma crise financeira, nenhum acidente fatal, nenhuma disfunção nervosa, nenhuma crise depressiva, nenhuma doença poderá nos separar do amor do noivo. Nada vai nos separar do amor desse Cristo apresentado em Colossenses. Os hereges da igreja de Colossenses proclamavam a insuficiência de Cristo. E essa passagem vai nos mostrar, Ele é totalmente suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de acréscimos. Não precisamos de nada mais, apenas de Cristo. E essa salvação não engloba apenas o ser salvo da ira de Deus e deixar de ir para o inferno, mas também o ser espiritualmente regenerado, fortalecido, para deixar de lado a velha natureza
e nos revestir de uma nova natureza com suas virtudes. Mas quais são as características do noivo? Quais são as características do nosso marido, do nosso noivo? Versículo 15, ele diz a primeira característica. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. Ele manifesta a glória do Deus porque Ele é Deus. Esse texto nos remete a Gênesis 1, 27, que relata que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem não é Deus, apesar de ser a imagem de Deus. Já Cristo, pelo contrário, é o próprio Deus. E nele habita toda a divindade de maneira corporal. Colossenses 2,9 fala isso para a gente, vamos ver lá. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O nosso marido, o nosso noivo, é Deus. É no Filho de Deus que, no Filho do Deus invisível que se mostra visivelmente, porque ele é a imagem desse Deus eternamente. Quem olha para Cristo olha para o Pai. Ele não se encaixa em nenhuma categoria de tempo ou de espaço, porque ele é Deus. Mas o que mais que Paulo fala aqui, versículo 15 ainda? O primogênito de toda a criação. Ele é preeminente. Aquele a quem pertence o direito e a dignidade do primogênito em relação a toda a criação. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o soberano sobre tudo. Tudo pertence a Ele. Ele é o primogênito, Ele é o dono, Ele é o herdeiro de todas as coisas criadas. Todas as coisas existentes no mundo pertencem a Cristo. Mas o que mais? Versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo deve a existência a Ele. Todas as coisas, tanto materiais quanto imateriais, foram criadas por Ele. Todas as coisas estão, sem qualquer exceção, devem glorificá-lo e servir a Ele, porque Ele é o Criador de todas elas. A ideia do apóstolo aqui é enfatizar a divindade de Cristo. Por isso ele fala que Ele é o Criador de tudo que existe, para mostrar também que Ele é o Senhor soberano sobre tudo que existe. Por isso não há nenhuma justificativa para adorar anjos ou qualquer outra coisa criada. O apóstolo Paulo não nega a existência de anjos e nem o poder dos anjos, mas ele quer dizer que os anjos não têm poder fora de Cristo. Na verdade, eles nem mesmo podem existir sem Cristo. São criaturas e nada mais. Não podem contribuir em nada para a nossa salvação. Podem apenas prestar serviço e serem sujeitos a Cristo, o Criador de todas as coisas. Anjos bons nem anjos maus podem nos separar do amor de Cristo. O que mais que ele fala? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o centro do universo. Todas as coisas giram em torno dele. O universo gira em torno de Cristo. Ele é o centro. Tudo deve ser Cristo referente. As nossas vidas, os nossos afetos, as nossas escolhas, o nosso lar, todas as coisas criadas, tanto materiais quanto imateriais, giram em torno de Cristo. Mas o que? Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é eterno, ele é antes de todas as coisas, ele está fora da criação, ele é o precursor da criação, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim. E essa prioridade demonstra sua majestade sobre todas as coisas. E ele também é o sustentador de todas elas. Nele tudo subsiste. Ele mantém o controle sobre tudo. Todas as coisas se firmam nele. O mundo não é um caos, porque ele está no controle do mundo. Sim, às vezes o mundo parece um caos. Às vezes o mundo parece que perdeu a sua harmonia, perdeu a sua ordem. Sim. Mas
todas as coisas estão debaixo do seu controle e soberania. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos esse controle, esse cuidado, essa ordem, essa harmonia de Deus. Os insetos, por exemplo, cumprem a sua função. O urso polar vive e foi criado para viver onde há neve, onde há gelo, e não escorrega no gelo porque há pelo debaixo das suas patas. A yucca, que é uma planta capaz de sobreviver em deserto seco e escaldante, porque ela possui raízes profundas que vão mais profundo no solo para buscar água. Nossos pulmões se adaptam ao ar e os nossos olhos à luz que vemos, porque Deus os criou assim. Há coerência em todas as coisas criadas, há harmonia na criação. Sim, olhamos para os jornais e vemos jornais repletos de violência, de roubos, assassinatos, estupros, conflitos raciais, violência contra crianças. Tudo parece um caos. Mas as Escrituras falam que um dia tudo vai se harmonizar. Enquanto esse dia não chega, apesar de parecer caótico, o bom e soberano Deus, o sustentador de todas as coisas, está no controle delas. Pega, por exemplo, uma peça de tecelagem e compare com o nosso mundo. De um lado, belas formas. Do outro, você vê as linhas sem formato. Quando você olha só de um lado, tudo parece um caos. Mas quando você olha do outro, você vê a beleza daquilo que parecia um caos. Exatamente assim que está a criação. Aos nossos olhos, muitas coisas parecem um caos, mas estão harmonicamente dentro da soberania e do controle do bom Deus. Porque, Colossenses fala, nele tudo subsiste. Então até aqui, Paulo fala da soberania de Cristo, da centralidade de Cristo na criação. Agora ele vai falar da centralidade de Cristo na redenção. Olha o que ele fala no versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o rei, doador da vida à igreja. É muito interessante quando as Escrituras vão usar essa metáfora de corpo. Nós vimos já a metáfora do casamento, agora vemos a metáfora do corpo. E a ideia aqui é mostrar que existe um corpo com muitos membros. Como o nosso corpo, por exemplo. Temos mão, temos olhos, temos pés, temos cabeça. Temos vários membros do corpo, com funções diferentes. Da mesma maneira acontece na igreja. Temos várias pessoas com funções diferentes. Mas quem é o cabeça? Quem faz com que a igreja viva e cresça? Quem direciona a igreja? Quem lidera a igreja? Cristo. É Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Ele é que tem autoridade sobre todas as coisas que acontecem na igreja. Ele é seu cabeça soberano. A igreja recebe crescimento e liderança dele. Em Cristo ela tem tudo o que necessita para crescer. Ela não precisa de nenhum acréscimo. Vamos pegar, por exemplo, o nosso cérebro e a relação dele com o restante do corpo. Há uma glândula no nosso cérebro chamada glândula pituitária. Ela fica alojada numa cavidade inferior do crânio. E dela provém os hormônios para o crescimento e vários outros hormônios. Responsável pelo crescimento do tecido, da cartilagem, dos ossos. Ou seja, é da cabeça que vem o crescimento. Mas na cabeça também estão localizados os órgãos especiais dos sentidos. O cérebro vai receber impulsos externos e impulsos internos, e ele vai interpretar esses impulsos, e vai reagir, e vai fazer escolhas de acordo com esses impulsos. Mas ele vai coordenar, ele vai harmonizar, ele vai promover as escolhas que esse corpo vai ter. Ele controla todo o corpo. Assim é Cristo. Cristo controla a igreja. Cristo controla o corpo. Ele é central para a vitalidade da igreja. Mas o que mais? O texto fala. Versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
Ele não é só o primogênito no sentido de herdeiro e que tem a primazia sobre tudo. Ele também é o primogênito no sentido de ressurreição. No sentido de passar por aquilo que nós vamos passar e ter dado os benefícios a nós da sua própria ressurreição. Ele lançou o fundamento de uma vida santificada. Ele lançou os fundamentos de uma vida de esperança. Ele lançou os fundamentos de uma vida em que podemos ter alegria e esperar ardentemente pela ressurreição. Porque Ele vive, nós viveremos. Porque Ele venceu a morte, nós venceremos. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Mas o que mais? Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é supremo, nada se compara a Ele. Na verdade, a supremacia é meio que um resumo de tudo que já foi dito. Ele é o primogênito, Ele é o ponto de referência, Ele é o agente, Ele é o alvo, Ele é o precursor, Ele é o mantenedor, Ele é o cabeça do corpo, Ele é o princípio, Ele é o primogênito da ressurreição. E nele está a plenitude de Deus. Não precisamos procurar por plenitude em nenhum outro lugar. Ela está em Cristo. O Pai tem prazer no Filho. E esse prazer exuberante, ele se demonstra antes da fundação do mundo. Mas também se demonstra durante a permanência de Cristo na terra. E também se demonstra hoje, quando o Filho está glorificado. A plenitude da glória do Pai reside no Filho. Por isso não precisamos de mais nada. Agora pensa bem. Você precisa de algo mais. Você precisa daquilo que os falsos amantes te apresentam. Você necessita de fato das falsas promessas dos falsos amantes. Olha para o seu noivo. Olha para o seu marido. Olha para tudo que ele te oferece. Por que você fica entregando o seu coração a falsos deuses, a falsos amantes? Por que você coloca outras coisas como centrais em sua vida, tendo tudo isso que o marido, por excelência, que nós temos e nos foi dado, já nos oferece? Por que nós entregamos nossos corações a outros amantes, acreditando nas promessas vazias e falsas que ele nos apresenta? Olha para o nosso marido, olha para o nosso Senhor, olha para o nosso noivo. Não há necessidade de nada mais. Nada mais nos completa. Não necessitamos de mais nada. Em Cristo temos tudo. Porque somos casados com Ele. Porque somos a sua noiva. Porque somos um com Ele. Agora, o que esse noivo merece? O que esse marido que nos dá tudo isso merece? Que é tudo isso merece? O que ele merece? Nada mais, nada menos do que nossa sincera e pura devoção. Sabe aquela esposa totalmente devotada para o marido, que admira o marido, que tem afeto pelo marido, que ama profundamente o marido, que elogia o marido, que fala bem do marido dos demais, entende que a missão maior da sua vida depois de viver para Deus é servir o seu marido? É essa esposa que nós temos que ser. O casamento humano é apenas uma imitação dessa união com Cristo. Deus ordenou o casamento para nos ajudar a entender o que significa estar numa relação com Ele. Cristo é o centro da sua vida. Você demonstra sincera devoção e pura devoção a Ele na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu casamento, na sua alimentação, na sua sexualidade, no seu ministério, nos seus pensamentos, nos seus prazeres, no seu lazer, no seu tempo, no seu dinheiro. Você demonstra de fato pura devoção a Cristo em todas as áreas da vida? Ele é o seu marido por excelência? É essa a pergunta que Paulo faz também aos Colossenses. Eis que Paulo quer apresentar àquela igreja. Estava começando a colocar no seu coração em falsas promessas de falsos amantes. É isso que nós temos que nos perguntar e nos indagar. Quem é meu marido?
a quem eu sirvo, quem é o meu Senhor, a quem eu devo toda a devoção. Vamos orar? Meu Pai querido, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Eu quero te louvar pela tua santa palavra, a verdade absoluta, a autoridade sobre todos nós. Eu quero pedir, Deus querido, nos ajuda a sermos a noiva ideal. Nos ajuda a colocarmos a centralidade dos nossos afetos no nosso marido, em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai amado, a amarmos o Teu Filho acima de todas as coisas. E que possamos, Deus querido, ser apresentados ao Senhor como noivas puras, santas, sem defeito nem mácula, nenhuma ruga. Que possamos ser apresentados ao Senhor como noivas dedicadas ao seu marido. E que, Deus querido, nos apeguemos profundamente a Ele e vivamos para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja central em nossas vidas. Pedimos, Pai querido, em nome dele mesmo. Amém, Senhor.